perturbador do início ao fim. Esse livro é verdadeiramente marcante e angustiante. Mais uma leitura espetacular do mestre do horror, Stephen King. Oi pessoal, aqui é a Celcina do Uma Janela Secreta e essa é mais uma resenha aqui do canal, onde eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui, que é Misery, Louca Obsessão, do grande mestre Stephen King. Pra quem me conhece sabe que o Stephen King é um dos meus autores favoritos, então eu sou muito suspeita pra falar dos livros dele. Mas acontece é que tudo que esse cara escreve é bom demais, a narrativa dele é espetacular, as descrições são maravilhosas, sem contar que as ideias dele são geniais. Então, com esse livro aqui, Misery, não foi diferente, tá? É mais um livro muito bom. Bom, e o que é esse livro? Bom, imagine que você é um escritor famoso, muito famoso, e que de repente você sofre um acidente e vai cair nas mãos de uma psicopata. E não é uma psicopata qualquer. Essa psicopata, ela é sua fã número 1. E essa psicopata, ela é uma pessoa extremamente instável e que não gosta de ser contrariada. E você está lá à mercê dessa pessoa. Então esse livro aqui é bem isso daqui. Paul Sheldon, ele é um escritor famoso e ele acaba de escrever o seu novo romance, que é Carros Velozes, tá? É um romance contemporâneo que conta sobre um ladrão de carros. Esse livro que ele escreveu é completamente diferente dos outros livros que ele escreveu antes, que eram os livros principalmente da série Misery, que é uma série de livros que se passa na Inglaterra do século XIX, que é muito romance, meio drama, meloso e tal. E ele se tornou famoso por conta desses livros da série Misery. Só que o Paul, ele detesta essa Misery. Ao longo da leitura eu detestei essa Misery. E ele não quer mais escrever sobre ela. Acontece que para ele se livrar dessa Misery e dos livros dela, toda a série, ele precisa matar a personagem. E foi isso que ele fez. Ele matou a personagem Misery no que seria o último livro da série, que é O Filho de Misery. E depois que ele fez isso, ele se sentiu livre para poder escrever sobre o que ele realmente quis. Nesse caso, esse último livro dele, que é o Carros Velozes. Então ele terminou de escrever esse livro e ele estava a fim de comemorar, né? Ele tem todo um roteiro. Quando ele escreve um livro, ele sempre aluga o mesmo quarto. E quando ele termina de escrever, ele sempre pede uma garrafa de Dom Perignon. E o doido é que também ele não faz cópias, então ele tem uma única cópia, que é o seu manuscrito. Então Paul, nesse exato momento, no início da história, ele estava muito feliz porque finalmente ele escreveu o que ele acredita ser um livro que vai fazer muito sucesso. E é um livro que ele realmente quis escrever e estava comemorando esse livro. E também comemorando ter finalmente se libertado da Misery. Então ele pede uma garrafa de Dom Perignon, pede mais de uma garrafa de Dom Perignon e começa a dirigir pelas estradas lá do Colorado em direção, quem sabe, para Vegas. Ele não sabe ainda para que lugar que ele tá indo. Ele sabe que ele tá muito feliz. E ele tá um pouquinho embriagado. Acontece que quando ele tá dirigindo, ele tá dirigindo no meio de uma nevasca, né? E aí essa tempestade, ela começa a ficar pior. Só que ele tá muito feliz, tá um pouco alto, então ele não liga muito e segue dirigindo. Aí acontece o pior, né? No meio da tempestade, no meio das montanhas do Colorado, ele sofre um acidente de carro e aí o carro dele capota várias vezes. Acontece que havia seguindo atrás dele uma outra motorista que ela resgata ele, digamos assim, né? Ela vê o acidente e ela vai salvar o Paul desse acidente. E aí tudo é narrado aqui pelo ponto de vista do Paul, então a gente tá na mente do Paul e é espetacular acompanhar tudo pelos olhos dele, porque desde o princípio a gente já consegue estabelecer uma conexão com o Paul e a gente sente tudo que ele sente, toda a angústia. E aí essa parte que vai narrar quando ela vai resgatar ele, salvar ele, ele descreve muito bem o que ele sente. E ele não sente nada de bom vindo dessa parte do salvamento dele, que ele faz a respiração boca a boca nele, e aí ele só sente uma coisa podre, ele só quer realmente voltar porque ele não quer mais que ela faça outra sessão de respiração boca a boca nele, ele não quer mais sujeitar aquilo. E aí, quando ele acorda, ele tá na casa dessa moça. Quem é essa moça que resgatou ele? É a Annie Wilkes, que é a sua fã número 1. Ela é uma mulher enorme e muito forte.
E a gente vai descobrindo mais sobre ela ao longo da série. Mas já no... Ao longo da série, não. Ao longo da história. Mas já no começo do livro, a gente já percebe que tem alguma coisa errada aí. E o Paul já sente isso, porque o primeiro sinal de tudo é que ela salva ele do acidente e ele tá muito debilitado, ele fraturou muitos ossos, as pernas dele estão completamente ferradas. E ele sente muita dor. A vida dele, esses primeiros momentos pós-acidente, fica oscilando entre dor e escuridão. É muito interessante como o Stephen King traz isso pra gente. A gente realmente começa a sentir o desespero dele por alívio, ficar livre dessa dor. E a primeira coisa que ele percebe é que a Annie, ela não levou ele pro hospital. A Annie levou ele pra casa dela. Então ele tá muito mal, tá sendo alimentado por sonda, né? Por via intravenosa. E tá tomando soro e ele tá muito ferrado. E ela não levou ele pro hospital, levou ele pra casa dela. Isso é muito, muito estranho. Ele já começa a perceber que tem alguma coisa errada aí. E também ele começa a perceber que ela é não, ela é muito instável. Essa mulher é muito instável. Ela não gosta de ser contrariada, então ele tem que escolher muito bem as palavras. E ele vai percebendo isso. Já no começo do livro, ele vai percebendo que ele precisa pisar em ovos com ela. Primeiro, porque ela só pode ser alguma psicopata, porque não levou ele pro hospital. E segundo, porque ele tá à mercê dela. Ele tá completamente debilitado, com os ossos todos quebrados. E aí... então esse livro ele vai se passar na casa dela, ele vai estar lá. E é um terror psicológico, e esse terror psicológico vai começando a escalar. Porque ele começa a ter medo por causa da reação da Annie, que ela é muito explosiva. E aí, de repente, essas coisas vão se escalando. Ela não vai só explodir, ela vai realmente partir para agressão. E isso é muito angustiante de acompanhar. Acontece que a tortura aqui, ou toda tensão, ele vai escalando no nível assim que chega assim próximo da metade do livro, que o negócio ele fica muito pesado. Ele fica muito pesado mesmo. Eu achei essa leitura muito pesada, muito boa. Tem um momento do livro, pra quem já leu, vai saber qual é o momento, mais ou menos perto da metade do livro, por aí, que acontece uma coisa que eu não acreditei, não é possível, eu não acredito que ela vai fazer, e faz. E a partir desse momento, eu não duvido de mais nada. Porque quando você pensa que tá muito ruim, que não dá pra piorar, piora, tá? Piora. Pode confiar que piora, tá? Ele vai passar outras situações piores do que a anterior. E o negócio vai escalando no nível, assim, absurdo. Inclusive, essa parte que eu falei, me deu pesadelo, na moral, me deu pesadelo mesmo. Porque eu tava lendo esse livro, quando eu cheguei nessa parte, tava à noite. Daí eu já fui dormir, eu não ia conseguir terminar o livro naquela noite, era pra eu ter terminado, eu não terminei. E eu tive pesadelo com essa mulher, eu tive pesadelo com essa Annie. Ela é uma vilã que não tem como passar pano pra ela, ela é extremamente asquerosa, possível passar pano pra ela. Eu tinha ódio dessa mulher, verdadeiramente ódio. Chega um momento da leitura que eu só queria que o Paul finalmente descansasse, finalmente tivesse, sabe, alívio. Seja ele escapando ou ele morrendo. Mas eu só queria que ele descansasse. Porque eu tava vivendo... Você, quando vai estar lendo esse livro, você vai passar por essa tortura junto com o Paul. Porque a gente tá na mente dele. Outra coisa que eu queria comentar... já achei aqui. Esse livro, ele tem umas partes, principalmente da metade pro final. Não sei se vai focar, mas você vê que o texto fica um pouquinho diferente, né? Que tem uns momentos que são o livro. Vai acontecer que, bom, como ela é muito fã dos livros da Misery, ela vai acabar comprando o novo volume da Misery, que já foi enviado, e você já dá pra imaginar como é que vai, o nível que essa mulher vai surtar quando descobre o que ele fez com a Misery. E aí ela vai fazer ele escrever um romance pra ela, portanto tem uma máquina de escrever aqui na capa, tá? E aí tem algumas partes, principalmente da metade pra lá, que são trechos do livro de Misery. Tem algumas pessoas que podem achar ruim, porque vai quebrar o ritmo de leitura e tal. Em minha opinião, eu achei bom. Porque eram as únicas partes que eu podia ter um respiro. Que eu podia me ver livre da Annie por um momento, sabe? Eu podia respirar normalmente, porque realmente minha respiração ficava ofegante. Eu sentia meu coração acelerado em alguns momentos, porque a mulher é imprevisível.
E ela é um pouco bipolar, ela é completamente bipolar. Ela chega muito de boa, toda, pô, meu amor, eu gosto muito de você. Você, sabe, trata ele muito bem, de repente ela explode com ele. E ele, né, ele sabe que ela é insana, então ele pisa em ovos com ela a todo momento e a gente fica lendo aqui apreensiva. E aí esses momentos que ele tá escrevendo o livro, que acaba passando aqui pra gente um pouco dos capítulos que ele escreveu, eram os momentos que eu tinha pra respirar. Mas, assim, eu não gosto da história da Misery, não é nada assim pra você acompanhar, verdadeiramente, mas eram momentos pra respirar. Então, se você estiver lendo e se deparar com esses trechos, quiser pular, também não vai se prejudicar em nada da sua leitura. Eu lia por conta, primeiro, para ter a experiência completa da leitura, e segundo, porque realmente eram os momentos que eu conseguia tomar um fôlego, eram as partes que eu tava lendo os capítulos que ele ia escrevendo do novo livro da Misery. Aí eu também não poderia deixar de comentar, acho que todo mundo já deve saber, esse livro, ele deu origem ao filme Misery, e eu tenho aqui, eu sou das antigas, eu tenho um DVD desse filme, de Misery, e eu já tinha assistido há muito tempo atrás, na época quando eu ganhei. Louca Obsessão, ficou o título em português. E eu não lembrava de muita coisa, mas eu lembrava que eu tinha gostado muito do filme. E eu lembrava que eu tinha muita raiva dessa Anne, sabe? Ela é terrível. Aí, depois que eu li o livro, eu assisti o filme novamente. E, gente, é assim, surreal. Assim, o filme é muito bom mesmo. Mas o livro, ele vai além, muito, muito além, sabe? Se você achou o filme pesado, te prepara, o livro é muito mais pesado, mas muito, muito mais pesado mesmo. Tem muitas cenas, mas muitas cenas mesmo, que não tem aqui no filme, apesar do filme ser extremamente fiel, eu achei muito fiel. As atuações também são espetaculares, mas apesar do filme ser fiel, algumas coisas mudaram levemente. E tem muita cena que não foi pro filme. Eu acredito que tem cena, principalmente uma cena que mais marcou, ela não foi pro filme porque... E ela foi de forma diferente, na verdade, porque eu acho que ia ter muita censura, sabe? O nível da censura do filme ele ia ser bem maior. Por conta dessas cenas, que são umas cenas verdadeiramente brutais, sabe? Enfim. Então, eu super recomendo o livro, recomendo o filme. Se você já viu o filme, não vai estragar a sua leitura, tá? O livro, ele vai muito além do filme. E, obviamente, se você ler o livro, eu acho que vale super a pena você conferir o filme também, que é bem bacana. Bom, outra coisinha pra comentar. O livro, ele não se passa... Ele se passa na casa da Anne o tempo inteiro, mas ele não é monótono, tá? Ele tem muita reviravolta, acontece coisa o tempo inteiro. Então, a leitura é muito fluida e bem dinâmica. O Paul, às vezes, ele volta um pouco no passado, a gente conhece um pouquinho do lado dele do passado, como escritor. Obviamente, ele é um cara famoso e ele tá desaparecido, o pessoal vai encontrar o carro dele e tal. Então, vai aparecer pessoas pra buscar ele na casa da Anne, né, pra procurar por ele. Então, nossa, acontece muita coisa mesmo. E o livro não é tão grande, tá? E ele é muito descritivo, mas não descritivo... Tem livros do Stephen King que são muito mais descritivos que esse. Esse eu acho que descreve o essencial pra te conectar com o protagonista da história e pra sentir. A gente quase sente tudo que o Paul tá sentindo. A angústia dele, a necessidade dele pela droga, né, que vai anestesiar toda a dor que ele tá sentindo, o Novril, que é uma droga que o autor inventou, mas é uma droga muito forte, à base de codeína, é como se fosse uma morfina um pouco mais de boa, mas ainda assim extremamente forte e que causa dependência. A gente sente junto com ele essa necessidade de ter esse alívio da dor, porque ele quebrou muitos ossos. Enfim, no mais é um livro 5 estrelas, é uma leitura muito incrível, mas eu acho o livro bem pesado, tá, gente? É bem pesado, tem umas descrições, assim, bem... Sabe, quem tem um estômago meio fraquinho pode não curtir tanto. Uma outra coisa que eu queria comentar, esse livro se passa na cidade de Sidemoder, que é uma cidade que fica no Colorado, mas ela não existe, tá? O Stephen King inventou essa cidade lá, e que é a cidade que se passa o Iluminado também. Inclusive, tem uma referência do Hotel Overlook aqui, então se você ler o Iluminado, você vai pegar a referência. Mas é só um comentário, né, o que aconteceu com o zelador
do Overlook, que o hotel ficava perto da montanha, da casa da Anne, né? Das montanhas onde ficava a casa da Anne. Então tem esse comentário, então a gente se sente um pouco mais conectado. As histórias de Stephen King são 2 livros sensacionais dele que eu li, que é O Iluminado e Misery, e tá super recomendado, tá? Se você nunca leu nada do autor, tá procurando algum livro pra começar, eu super indico isso, porque é um livro independente, não é uma série. Então, ele é completamente fechado, tá? Ele tem começo, meio e fim, finaliza aqui, e é espetacular, tá, gente? Eu super recomendo. Bom, essa foi a resenha do livro, tá? Eu também escrevi a resenha no blog, se quiser dar uma conferida. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão pra todo mundo que tá assistindo e até o próximo vídeo do blog.